A advocacia está saturada? Por que a maioria dos advogados vive em dificuldade financeira? Meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a vender na advocacia todos os dias, sem depender de indicação e mesmo sendo advogados iniciantes. É muito comum muitos advogados viverem reclamando e sem perspectiva da advocacia. Eles dizem que a advocacia está saturada, que o mercado não comporta o número de advogados que tem, que a faculdade não prepara o advogado para empreender. O advogado acaba, na maioria das vezes, vivendo como associado ou como CLT. O grande problema de tudo isso não está na advocacia. O problema maior está dentro de você, advogado, advogada. Dói dizer isso, mas o problema está dentro de você. Por quê? Quando você se junta com outros advogados, com outras pessoas, que não é uma mesa de pessoas que estão preocupadas em prosperar, estão preocupadas em mudar de vida. Essas pessoas muito comuns, elas estão estagnadas e negociam com a mediocridade. O que quer dizer isso? Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Então, quando você convive com pessoas que reclamam da vida, pessoas que abrem suas redes sociais para falar de fofoca, para falar da vida dos outros, para falar de final de semana, não tenho nada contra a diversão, não tenho nada contra o lazer. Eu acho que todo advogado, toda pessoa tem que ter um lazer sim, porque senão ele não dá conta da carga da vida. Entretanto, a vida não é só isso. Quando você se junta com essas pessoas, existe um ditado que fala que você é a soma das 5 pessoas que você convive. Então, para e faz um exercício pessoal. As 5 pessoas que você mais convive, liste isso, escreva num papel e veja se o futuro financeiro dessas 5 pessoas é o lugar que você quer estar. É isso que você quer para a sua advocacia, é isso que você quer para a sua vida. Porque quando vocês se juntam para reclamar, a palavra reclamar, se vocês olharem no dicionário, é reafirmar. Você reafirma para o universo mais daquilo. Então, quer dizer, quando você para reclamar com as pessoas e convive com pessoas que só reclamam, a vida dessas pessoas não andam. Passa-se anos, passa-se o tempo, a vida dessas pessoas estão igual, todos os dias são iguais. Por quê? Enquanto você plantar batata, você vai colher batata, parece brincadeira que eu estou falando, mas por incrível que pareça, muitos advogados acham que vão colher sucesso na vida, que vão ter resultados melhores na vida fazendo a mesma coisa. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui, mas o conhecimento que vai te levar para uma vida melhor, esse conhecimento você tem que buscar ele. Isaías, mas é fácil falar e é difícil dizer. Eu sei disso, mas você precisa de estar em ambientes de pessoas prósperas, em ambientes que as pessoas querem crescer e automaticamente sair do ambiente onde essas pessoas estão estagnadas, mesmo que sejam amigos pessoais, amigos da faculdade, que sejam parentes próximos, você tem que afastar dessas pessoas. E afastar dessas pessoas, se juntar com pessoas melhores que você. Pessoas melhores vão te puxar você para um andar de cima. O que eu quero dizer puxar você para um andar de cima? Pessoas melhores vão fazer a sua vida também ser melhor, porque você vai ter aquela percepção que se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Dificuldades e dúvidas que você vai ter para alavancar sua carreira da advocacia, os problemas que todo dia surgem no escritório de advocacia, essas pessoas que estão acima de você já viveram esses problemas, já passaram por esses problemas na sua vida pessoal e conseguiram vencer esses problemas. Às vezes um problema de crescimento, às vezes um problema de mentalidade que muitos advogados têm e não percebem isso. A outra pessoa já passou por esse problema e para ela foi uma coisa fácil. Mas o mais difícil, o degrau mais complicado que o advogado precisa de ultrapassar, parece às vezes ser fácil, mas não é, é a decisão. É tomar uma decisão de entrar para uma mentoria, tomar uma decisão de saber que a faculdade de Direito não ensina empreendedorismo. A faculdade de Direito não ensina o advogado a precificar seus serviços, não ensina o advogado como que ele vai conseguir clientes, como que ele vai ser visto por esses clientes, como vai ser apresentado por esses clientes. É uma ilusão o advogado achar que uma pós-graduação ou que um mestrado vai trazer esse conhecimento para o advogado, que não vai.
O mestrado ou a pós-graduação vai trazer um conhecimento maior naquela área, naquela matéria específica que o advogado escolheu, mas ensinar a precificar seus serviços, ensinar o advogado como consegue cliente todos os dias, como viver da advocacia, como ter uma advocacia próspera, a faculdade de Direito não ensina isso. Os colegas da faculdade também, eles não vão te ensinar. Como uma pessoa vai ensinar você uma coisa que ela não sabe? É a mesma coisa no escuro, um cego guiar outro cego. Onde que vai chegar isso? Mas vocês precisam de entender, e hoje em dia existem várias mentorias. A gente tem a mentoria do Advogado Sem Medo, a gente tem um ambiente, uma fraternidade maravilhosa, onde todos os advogados que estão lá no nosso grupo de WhatsApp, que estão na nossa fraternidade, que participam dos nossos encontros, que participam das nossas tira-dúvidas que a gente tem na mentoria, eles estão lá para ajudar vocês. São advogados que passaram anos no escritório de advocacia e que têm muita bagagem. Nós não vamos ensinar para vocês como que constrói a roda, nós vamos ensinar vocês a fazer o básico bem feito, como construir uma rotina na advocacia, como criar processos de atendimento, processos de captação de cliente, processos de investimento em marketing, onde está o seu cliente. Na mentoria, a gente ajuda o advogado a entender e a pensar com a cabeça do cliente, não com a cabeça de advogado. Você precisa de pensar com a cabeça de advogado na hora de você fazer uma petição inicial, na hora de você fazer uma defesa, na hora de você cumprir um prazo. Aí o advogado operacional, ele tem que ser 100% técnico, 100% doutrina, 100% voltado para o direito. Agora, o atendimento e o relacionamento com pessoas, isso não funciona. E mais uma vez eu falo, eu não culpo a faculdade, porque a faculdade passa e prepara o advogado para ele poder passar na OAB, mas passar na OAB não resolve a vida de ninguém. É uma grande ilusão das pessoas achar que pega a carteirinha, que leva a família, que tira uma foto, que a vida está resolvida e não está. Prova do que eu estou te dizendo, quantos advogados aí que vocês conhecem, amigos de vocês mesmo, que estão vendo esse vídeo agora, que rodam no Uber? Quantos advogados que vocês conhecem, ou vocês mesmos, estão passando dificuldade financeira para pagar suas contas? Não estão conseguindo sequer se manter, estão vivendo com mediocridade. O que é mediocridade? Você viver com meio, você mal pagar suas contas. A gente não nasceu só para pagar contas, você nasceu para prosperar, você nasceu para ter coisas melhores. A gente vê no grupo de WhatsApp todos os dias os advogados vendendo todos os dias. Mas Isaías, não é fácil, não basta você entrar no grupo também que a sua vida vai ser resolvida. Porque até na Bíblia fala isso, a fé sem obra está morta. Mas na mentoria a gente ensina para o advogado o caminho, ensina para o advogado um mapa das pedras, ensina para o advogado e mostra para o advogado que outras pessoas igual a ele conseguiram chegar lá. A mentoria não é para pessoas extraordinárias, para pessoas fora da curva, muito pelo contrário, grandes, e a maioria das pessoas que estão lá no nosso ambiente de fraternidade são até advogados iniciantes, advogados que não tinham experiência. Mas para as pessoas que estão ouvindo o nosso vídeo nesse momento, mesmo que você não tenha experiência, mas que você tenha desejo, que você tenha vontade de uma vida melhor, de prosperar, eu não falo só de dinheiro, porque às vezes não são todo mundo que são movidos apenas para o dinheiro, mas existem muitos benefícios que você pode ter através do dinheiro. Um desses benefícios é a liberdade financeira, é você poder comprar, é você poder equipar seu escritório, você poder investir numa educação pessoal, fazer pós-graduação, fazer mestrado, participar de mentorias, participar de workshop, participar de cursos de mentalidade, para que você possa melhorar a sua vida, que você possa destravar coisas que estão no seu subconsciente. Outras pessoas são movidas pela liberdade que eles têm de espaço, de poder trabalhar da sua casa, de poder almoçar com a sua família, de poder acompanhar seu filho fazendo um exercício da escola, de poder matricular seu filho em qualquer escola. Quer dizer, você não precisa mais de colocar o seu filho numa escola pública, ou então escolher escolas não por qualidade, mas sim por preço, porque você vai conseguir dar uma educação de qualidade para o seu filho. Outras pessoas são movidas pelo espaço, que vocês podem viajar, que vocês podem trabalhar em qualquer lugar do país. Quer dizer, você mora em Belo Horizonte,
você pode trabalhar em Brasília, você pode trabalhar em São Paulo, porque antigamente o advogado trabalhava e pensava que tinha que trabalhar no seu ambiente. Por exemplo, quem é de Brasília, trabalhava ali em Brasília e mal uma cidade satélite. Hoje em dia, esse advogado pode fazer um anúncio por tráfego pago, ou seja, pelo Meta ou pelo Google, em qualquer lugar do Brasil e ser visto por clientes em qualquer lugar do Brasil. Você pode nichar o seu público e escolher qual o público que você quer atender. Eu estou dizendo isso, escolher. Quem escolhe é o advogado, não é o cliente que vai te escolher. Você que vai analisar no departamento comercial se esse cliente é perfil para o seu escritório, se esse cliente valoriza seu escritório, ou seja, ele paga os honorários justos para o seu escritório, e tudo isso você consegue através de ambiente. Não é impossível você conseguir sozinho, você pode, se você quiser, sozinho. Eu, lá no início da minha advocacia, eu achava que eu ia conseguir sozinho vivendo de indicação. Mas indicação não tem nada contra. Até hoje eu recebo indicação e cada indicação que eu recebo eu agradeço muito por receber ela. Só que não dá para você viver de indicação. Não tem como eu saber qual vai ser o meu faturamento dos próximos meses de indicação, porque é uma coisa incerta, é uma coisa que você não controla. Tudo que você não controla, você fica à mercê da sua própria sorte. É muito melhor para o seu sucesso, é muito melhor para a sua vida que você tenha previsibilidade. Muitos estudantes de direito ou muitos advogados têm receio da advocacia, ou trabalham como associados, ou trabalham como CLT, justamente por um motivo simples. Eles não sabem como conseguir cliente, eles não sabem precificar os seus serviços. Ele tem ideia que todos os meses a gente tem despesa, e qualquer pessoa tem despesa, mas uma vez que você decide empreender, você não tem certeza dessa recorrência de fechamentos de contrato. Então muita gente tem medo dessa insegurança. Mas como diz o Flávio Augusto, nada na vida é seguro, a gente não tem garantia de nada. Agora, quando você trabalha com método, quando você faz o seu próprio destino, você chama a responsabilidade para si, você investe em você investe em marketing, você investe numa comunicação, investe no ambiente onde as pessoas são melhores com você, a tendência disso é essas pessoas te puxarem para cima. Só que a maioria das pessoas tem um São Tomé dentro deles. Eles acham que eles esperam um milagre acontecer para depois eles falarem que têm fé. Só que isso não vai acontecer. Se vocês não mudarem, a vida não vai mudar. O cliente não vai bater na sua porta e vai dizer: advogado, advogada, acorda, eu estou precisando de ajuda. O que o cliente vai fazer? O cliente vai no advogado que está mais próximo e disponível. Isso, gente, é a coisa mais básica do mundo. E eu não entendo como que os advogados trabalham dias após dias, meses, anos, e não entendem isso. Eles não param para pensar, eles não tiram um tempo da vida deles para eles poderem pensar o que eles querem para a vida deles, aonde que eles estão e como que eles podem mudar. O ser humano tem um defeito muito grande, que o ser humano se adapta às coisas. Eu não sei se isso é um maior defeito ou se isso é uma qualidade. Por que eu digo isso? Você se adapta a andar com um carro importado, você se adapta em morar no melhor bairro da sua cidade. Mas da mesma forma também que se você não tem carro, ou se você anda num carro antigo, você fala que está tudo bem. Se você ganha 3, 4 mil reais, você fala que está tudo bem, porque seus colegas, as pessoas que convivem com você, também ganham isso. E quem ganha mais é porque teve sorte, ou é porque o pai já tinha um escritório de advocacia. E se vocês sabiam que 90% dos escritórios de advocacia bem-sucedidos, eles são construídos do zero? Apenas 10% dos escritórios grandes são herdados de pai e são de família. E mesmo assim, os advogados que recebem grandes heranças, eles não têm habilidade, eles não suaram do início para conseguir escritório de advocacia, acabam não conseguindo aproveitar e perdendo esses escritórios. Porque não é só você chegar lá em cima, você tem que se manter lá em cima. E você não consegue se manter lá em cima sem se atualizar. Você não consegue se manter lá em cima sem ter atenção nas novas tecnologias, as coisas que estão acontecendo no mercado. E você não vai conseguir isso sozinho. Ou se conseguir isso sozinho, você vai demorar 5, 10, 15 anos. Muitos advogados, até professores
Na minha época, falavam que para conseguir retorno e previsibilidade na advocacia, demora-se 10 a 15 anos. Gente, e é um absurdo isso, porque na nossa mentoria, os nossos alunos aqui, com 30, 60 dias, eles já estão fechando o contrato. Isso eu falo dos alunos iniciantes. Os alunos que estão um pouco mais avançados, a gente ajusta o tráfego pago deles, ajusta um pouquinho a campanha deles e o comercial deles, eles passam a faturar e fechar 2, 3, 4, 5 contratos por dia. É claro, Isaías, tudo isso depende do tamanho do escritório, do tamanho do investimento. Não adianta você começar do zero, tá iniciando a sua advocacia e querer fazer investimento de 15, 20 mil reais. Primeiro, não sei se você tem esse dinheiro. Segundo, você não vai ter braço para atender. Quem nasce grande é monstro. Todo mundo começa pequeno. Começa com um investimento de 70, de 100 reais por dia no tráfego pago. Aí eu vou te falar isso uma média de uns 2, 3 mil reais por mês. Mas com 2, 3 mil reais por mês, o tráfego feito para o cliente certo e com o atendimento correto, que a gente ensina isso na mentoria, você já vai estar fechando pelo menos 3 a uns 10 contratos por mês. Eu estou te dizendo isso porque tem alguns nichos, por exemplo, previdenciário, que você consegue fechar mais do que isso. Tem alguns nichos, por exemplo, consumo, atrasos de voo, que você fecha mais contratos. Agora tem empresarial, por exemplo, que é um contrato mais complexo de fechar. Então, assim, vai depender um pouco da área que o advogado milita. A gente tem na mentoria para os advogados iniciantes ou que não tem uma área específica, a gente tem uma aula gravada na nossa mentoria que ensina os advogados a ação de ganho rápido. Isaías, um exemplo de uma ação de ganho rápido, por exemplo, e qualquer advogado consegue fazer, mesmo não tendo experiência. Ação de divórcio consensual. Se o cliente não tem filhos, se o cliente faz um divórcio consensual, esse divórcio pode ser feito em cartório. A documentação que exige é a coisa mais básica do mundo. Certidão de casamento atualizada, identidade de CPF, comprovante de residência. A assinatura desse divórcio, ela pode ser até virtual. Tem um cadastrozinho que a pessoa faz no cartório. Geralmente cobra dessas ações de 2 a 3 mil reais. Se você fecha 5 ações dessa no mês, por exemplo, você faz um faturamento de 10 mil reais, uma ação que dá para você fazer de boa, com o pé nas costas, sem problema nenhum, porque a inicial é básica demais. Você coloca isso no chat GPT, ele faz a inicial para você, você só coloca os dados. Se você tiver uma expertisezinha, que a gente ensina isso, de subir para a plataforma os dados do cliente, a gente entrega isso tudo pronto. Te entrega pronto com menos de 1 minuto. Você manda a documentação para o cartório e marca a assinatura. Se você fazer 5 desses no mês, você faz 10 mil reais. 10 mil reais, gente, não é muita coisa não. Mas para quem recebe 3, recebe 4, para quem não está trabalhando, 10 mil reais é um valor significativo. Tirando o investimento com o tráfego, dá 7 mil reais. Isso eu estou falando no primeiro mês. Se você tiver uma expertisezinha, dá para fechar isso numa semana, dá para fechar isso 1 por dia. Se você fecha 1 por dia, dá 2 mil reais por dia, vezes 5. 2 mil vezes 5, vai dar 10 mil reais, você faz 40 mil reais no mês. E quanto que você vai investir nisso? Tráfego pago e um estagiáriozinho para organizar a documentação. Você está vendo aí que o escritório, que era antes uma pessoa, passou já a ter um estagiáriozinho, já começou a falar em crescimento. E esse crescimento, gente, está aí para todo mundo. Isaías, mas eu não consigo, não tem pessoas separando assim na minha cidade, eu sou do interior. Mas eu não estou dizendo que você vai trabalhar no interior, eu estou dizendo que você pode trabalhar no Brasil inteiro. Você não precisa de ter uma estrutura enorme para fazer um escritório de advocacia. Você precisa de um site, você precisa de um Instagram, você precisa de um telefone celular. Se você, a maioria desses clientes, você consegue fazer o atendimento deles através de uma chamada de vídeo, via Zoom, via Google Meet ou mesmo o próprio WhatsApp. Não tem mistério. Se você quer, não tem mistério. Nada te segura. Ah, Isaías, mas eu tenho um cliente que ele quer fazer um atendimento presencial. Como que eu faço? Pelo menos no meu escritório, a cada 20, 30 clientes, eu atendo um no presencial. Eu tenho a estrutura física. Mas se você não tiver e está começando, você pode atender em cowork. O que é cowork? São escritórios que parecem um escritório de advocacia, que você pode agendar um horário, é muito barato, R$200, por exemplo,
a hora, dá para você fazer de boa. Ou então, em muitas cidades, você pode atender também na sede da OAB. Geralmente, as OABs, ela tem um espaço, um escritóriozinho que permite os advogados atender o cliente deles lá, tem xerox, tem tudo que o advogado precisa. Eu estou falando de xerox e nem precisa de xerox, porque os processos hoje em dia, eles são digitais. Então, se o processo ele é digital, você apenas escaneia, você escaneia com o seu próprio celular. Você pode tirar a foto e transformar isso em PDF. Gente, não tem mais desculpa. Mas, Aías, como que faz isso? Está no ambiente certo. Se você está no ambiente certo, às vezes você é advogado de família. Eu, por exemplo, sou advogado trabalhista. Mas costuma uma pessoa que ontem teve uma dor trabalhista, hoje essa pessoa resolve divorciar. Eu não faço esse tipo de processo aqui no meu escritório. Mas aonde que eu vou fazer parceria? Para quem que eu vou indicar? Eu vou indicar para as pessoas da fraternidade, das pessoas que estão lá junto com a gente todos os dias. Aquelas pessoas, aqueles advogados que estão dividindo lá no grupo suas dores e suas conquistas. Lá que eu vou fazer essa parceria. E essa parceria ainda não vai ser gratuita, porque os advogados do nosso curso, todos eles têm uma área específica para fazer. Então, a gente pode combinar 30%, 20%, passar o cliente para esse advogado, que é a área dele, que é o beabá que ele faz sem problema nenhum. Esse advogado faz o atendimento do cliente, manda sua parte dos honorários. O valor que você vai investir na mentoria é muito barato. Eu não vou dizer aqui quanto que a gente cobra na nossa mentoria, mas às vezes uma, duas parcerias que você fizer lá dentro, você paga o valor que você investiu. O valor que você investiu, você consegue parcelar ele em 10 vezes no cartão de crédito. Gente, não tem desculpa. A única desculpa que você pode se dar é não querer, é dizer que não é para você, é falar que você não acredita nisso, é dar uma desculpa para você mesmo. É negociar com a mediocridade. Não, para mim tá bom, mas lembra de uma coisa: todo cliente que você perde porque você deixa de atender, esse cliente não fica te esperando você acordar, não. Não fica te esperando você sair da cama às 11 horas da manhã. Esse cliente, ele vai fechar com outro advogado que está preparado, que foi bem treinado, que tem uma estrutura para poder atender esse cliente. E esse advogado vai trocar de carro todos os anos, vai viajar para Disney, vai viajar para a Europa, e as pessoas vão se juntar naqueles grupinhos de ambiente errado e vão falar assim: ah lá, fulano de tal, ele deu sorte. Fulano de tal deve estar mexendo com o trem errado, porque se não tivesse mexendo com o trem errado, ele não conseguia. Como é que ele viaja para a Europa todo ano? Como é que ele troca de carro todo ano? Como é que ele anda num carro importado? Você não sabe porque você não está no ambiente deles. O ser humano, gente, é animal de bando. Galinha anda com galinha, águia anda com águia. Só que Deus te deu um livre-arbítrio que está escrito na Bíblia. O que quer dizer isso, Isaías? Ele dá a oportunidade do advogado dizer para ele mesmo com quem que você quer andar. Se você quer andar com galinha, se você quer andar com pato, ou se você quer andar com águia. Seja águia, gente. Se você tem essa oportunidade, mesmo que você não seja hoje, ninguém nasceu sabendo, mas conhecimento se constrói. O operador do direito vai estudar o resto da vida. Mas antigamente, o simples fato de você ter um nível superior, dizer que você é advogado, você estava acima de muita gente, porque as pessoas não estudavam. Quem detinha o conhecimento, detinha o poder. E hoje em dia não é assim mais, isso mudou. O comportamento das pessoas mudaram. Quem detém o conhecimento hoje não detém o poder. Quem detém o poder hoje é quem é visto. Ou seja, não basta você ser o melhor advogado, um ótimo advogado, com 10 anos de experiência, peticiona muito bem, tem experiência em audiência, conversa com o juiz, despacha muito bem, mas se você não aparece, se você não é visto, se você é um advogado de família e eu quero divorciar, mas eu pesquiso na internet e você não aparece para mim, eu não vou te contratar. E o cliente, ele não tem uma bola de cristal. Ainda não inventaram na internet uma bola de cristal. Ou seja, as pessoas que alimentam a internet. Então, se você não está lá na internet, se você não está no Instagram bem posicionado, se você não está no Google, lá na primeira página, seu cliente você não existe para o seu cliente. E simplesmente o mercado passa sobre você. Parece agressivo o que eu estou dizendo,
Parece que choca, e a minha ideia é te chocar mesmo. Esse vídeo é para poder fazer você acordar e tomar uma decisão de vir para o ambiente certo, de vender todos os dias, de ter previsão financeira, de aprender a precificar. Quantos clientes, advogado, que passaram por você, quando você passou sua proposta de orçamento, esses clientes não voltaram? São quantos? Se você conseguisse recuperar esses clientes, se você conseguisse 30%, 40% desses clientes que você atendeu sem ter um bom treinamento, sem estar apto para atender esses clientes, você imagina esses valores na sua vida hoje? Você imagina o que isso poderia fazer para sua casa, para sua família? Porque hoje em dia, gente, a maioria das pessoas, não vou dizer todos, porque tem advogados iniciantes, tem advogados que divorciaram, tem advogados que estão casados, mas o ser humano tem família. A ideia do ser humano não é viver sozinho. A ideia do ser humano é viver com família, com suas esposas, com seus maridos, com seus filhos, com seu pai. Imagina o orgulho e a satisfação dessas pessoas de verem você bem-sucedido, verem vocês que venceram na vida. Um divisor, uma coisa muito importante que falam por vocês é resultado, vendo vocês tendo resultado, vendo vocês tendo segurança. Existem muitos casais, quem milita na família, eu já militei, tive muitos processos no escritório na área de família e vi muitos casais, às vezes jovens, casais que tinham um grande potencial, casais com filhos pequenos, recém-nascidos, filhos maiores, já vi de tudo aqui na minha advocacia. Só que uma coisa, de um divisor de águas muito triste, é que muitos desses casais tinham um critério em comum. Esses casais passavam e viviam dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras, eu não vou dizer que acabou o amor, porque a advocacia faz tudo, mas não traz amor e não traz vida de volta de ninguém. Mas a segurança financeira mantém o amor. Isso eu posso te dizer. Como é ruim, como é difícil para uma pessoa, ela está com dificuldade financeira em casa, ver seu filho querendo alguma coisa e você não poder dar, ver suas contas vencendo e você sem ter previsão de pagamento. Ou pior ainda, para a galera do CLT e para a galera dos associados, é chegar ao 5º dia útil do mês, você receber seu salário, aquela alegria de colocar 3 ou 4 mil reais na sua conta, 5 mil reais, sei lá, só que você deve 7 mil reais. O seu salário não paga as suas contas. Para você passar o mês, você tem que pagar o seu cartão e viver o resto do mês gastando o seu cartão e já fazendo dívida para o mês que vem. Muitos de vocês, no próximo mês, já está com o salário todo comprometido. Gente, isso é realidade de 90% dos brasileiros. Você acha que na advocacia seria diferente? Poucas pessoas têm uma inteligência educacional para saber lidar com dinheiro. Lidar com dinheiro são para poucos. A gente tem um módulo disso. A gente tem um módulo de inteligência financeira, onde a gente ensina os advogados a investir em si, investir no seu trabalho, a ter prosperidade financeira. Prosperidade financeira muda o jogo. Muitos advogados sequer confiam em oferecer os seus serviços, de vender os seus serviços. Como que um advogado sobrevive sem fechar contrato? Aí eles falam, a OAB proíbe o advogado divulgar seu serviço. Não proíbe. Dá uma lida no provimento 205. Vocês vão entender que há restrições e há liberações. Só que as pessoas divulgam, as coisas ruins. Elas não divulgam coisas boas. Porque coisas boas não dão ibope. Até quando vocês vão ficar assistindo televisão e tendo uma visão do que a televisão te passa? Essa visão que a televisão te passa é uma visão que eles querem que vocês sejam, não uma visão do que o mundo é lá fora. O mundo é muito mais. Existe um mar de possibilidades, existe um oceano de possibilidades, um oceano azul. Existe um livro que chama Oceano Azul. Se você não tem dinheiro para comprar esse livro, vai no YouTube, baixa o audiobook desse livro, vai na internet, baixa esse livro em PDF, lê esse livro, é uma leitura fácil. 2, 3 horas do seu dia você mata essa leitura. Mas esse livro, resumindo ele diz o seguinte, que você escolhe aonde você vai navegar, num oceano de possibilidades ou num mar de dificuldades. Essa escolha é sua, porque o Deus te deu esse livre-arbítrio. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês, se esse vídeo
Faz sentido para vocês? Curtem e compartilhem, não deixe de seguir o canal. Tem um link da mentoria aqui embaixo. Comenta, eu quero, que a nossa equipe de vendas vai entrar em contato para vocês. Mas lembra, a mentoria não é para todos, a mentoria é para poucos. O sucesso é para poucos, a riqueza é para poucos e você que escolhe, você que toma a decisão. Se você quer ser uma pessoa melhor, um advogado empreendedor, um advogado milionário ou ser mais um no mercado. Pessoal, tamo junto, um grande abraço para todos.